7h04, um papo que era programado para ser de Vietnã, acabou sendo de Tailândia, né, mano? Seja bem-vindo. Pois é, obrigado, Jorge, primeiro pelo convite. As coisas acontecem às vezes muito rápido, né, no mundo do futebol. Eu estava na Tailândia quando a gente começou a nossa conversa, e aí a pandemia acabou com o campeonato. O campeonato foi primeiro adiado, foi aquela coisa, não treina, espera, vai começar de novo, não Isso lá no vai, Vietnã, né, na verdade, né? no Vietnã. É. E aí, com isso, eles decidiram. A pandemia foi piorando, né? A pandemia no sul da Ásia, principalmente, onde ela chegou, não só no Vietnã, como nos outros países, chegou um pouco mais tarde, porque eles tinham conseguido controlar bem. Mas aí, quando chegou, eles não estavam muito preparados. Então, o povo se assustou, né? Eles resolveram parar tudo, entrar nos lockdowns. Então, ficou aquela coisa: volta a treinar, não volta, fica trancado em casa. E aí, eles acabaram decidindo adiar o campeonato até já fevereiro, por exemplo, de 2022. Essa foi a primeira decisão. Com isso, eu vim embora para o Brasil e estávamos nesse impasse, um pouco aguardando oficializar a volta, porque a gente achava que ia continuar o campeonato. E aí, passado um mês, eles decidiram cancelar o campeonato, Jorge. Com isso, não teve campeão, não teve rebaixado, somente quem estava nos lugares da tabela pegou as vagas da Champions e ano que vem começa um novo. Então, com isso, eu fiquei sem contrato, claro, negociando até a volta. Né? Eles queriam continuar, porque, tipo, disseram, mano, vamos esquecer o que aconteceu e vamos de novo, do zero. Mas ficaram alguns meses meio que em branco, como eu digo. Então, com isso, eu não tinha contrato e, do nada, veio a ligação da Tailândia, que era, claro, uma proposta muito boa para mim. Eu acabei conversando com o pessoal do Vietnã, que entenderam na mesma hora, disseram, mano, é uma grande oportunidade, vai embora, e era isso. Aí acabei negociando com a Tailândia e a semana passada acabei assinando o contrato e estou só esperando agora o visto e devo viajar no final dessa semana. Cara, eu falo de tanto de Tailândia aqui, já falei com bastante gente. Acho que é o grande mercado, assim, que eu brinco que Diogo como jogador abriu, como Gama como treinador foi um dos primeiros, e você com muito tempo de treinador também faz com que seja um mercado que gosta muito de brasileiro, né? Sim, Jorge, eu acho que, claro, se nós, digamos, tirarmos a Coreia e o Japão ainda, ou até a China, um pouco a nível de financeiro também interessante, mas tirando esses três, eu diria, Jorge, que é a Tailândia para o sul da Ásia, então nem se discute. Eu até estive no Vietnã, que é a segunda força, digamos, ou até melhor que a Tailândia no ranking no momento, mas a nível de infraestrutura, de liga, a Tailândia oferece uma liga fantástica, eu diria, uma liga que paga bem, que paga certo, que gosta de brasileiro, que busca brasileiro na Série A, que busca brasileiro na Série B, muitos clubes com brasileiros, quase todos praticamente, e, e assim, um nível de trabalho, como eu digo, muito bom, né? A infraestrutura dos clubes, os centros de treinamentos, não deve nada para ninguém, não deve até muitas vezes para times europeus, como eu falei. Eu fiquei muito tempo também na Europa, né? Quase 11 anos antes de ir para a Ásia. Então eu tô quase meio a meio, assim, tipo 11 anos na Europa e 12 na Ásia. E eu digo, a nível de infraestrutura, depois, né, desses 8 anos que eu fiquei lá, é um lugar muito bom para trabalhar e que, claro, muito bom para os brasileiros, porque gosta de brasileiros. Eu falei já com bastante gente, o pessoal contou como mudou, gente que está mais de 10 anos jogando, ou mesmo depois é o pós-bola, como evoluiu muito rápido, como se inspirou muito no futebol japonês, em questão de organização também, gosta também de treinadores e jogadores japoneses. E, Isso aí, Jorge. Eu ah, vi, claro, quando, quando nós começamos a conversar, eu dei uma olhada também nos teus outros podcasts, coisas e lives. Eu vi uma galera também que eu conheço de lá, né? sim, sim. E agora é engraçado aqui, né? Que o meu contato contigo originalmente surgia porque eu falei com o Patrick, né? Que estava no teu time e falava: olha, você tem que falar com o Mano, hein? Esse treinador, cara, tem bastante treinador brasileiro agora pelo mundo de novo, que é muito bom, mas você tem que falar com ele. Ele pensa diferente, ele faz um jogo propositivo. Você tem que dar um jeito de falar com ele. Foi o que eu fiz. Eu tava indo atrás. Você considera que teu jogo é diferente como treinador, pensando assim, sei lá, de um treinador brasileiro para outros treinadores brasileiros? Eu não gosto muito de comparar, né, Jorge? Cada um tem a sua ideia, o seu jeito de jogar. Eu sou um cara que sou realmente doente, como eu digo, por futebol. Sempre me interessei muito
por, por tentar entender o jogo, aquela coisa de estudar o jogo. Sempre fui, claro, fã, todo mundo sabe, fã do Guardiola, desse jogo assim mais controlado, como a gente diz, um jogo de mais posse, e não posse por posse, como eu digo, mas de querer, de não esperar o adversário, assim, de querer marcar em cima, de querer criar mais, de ter a posse para criar, né? De sair jogando com o goleiro para atrair o adversário, daqui a um pouco chegar a bola com mais espaço para os atacantes. Claro, você falava isso também muito com o Patrick, que é um centroavante que segura bem a bola, então ele é um cara que ajuda nesse ponto, né? Porque se ele tá com mais espaço, ele sendo bom fisicamente, é mais fácil ainda, né? Porque ele consegue controlar bem essa bola, mas então sempre é uma ideia de jogo, todas são válidas. Eu sempre gostei de jogar para frente, gostei de correr riscos, gosto de correr riscos, mas não é só o lado bom para isso, né, Jorge? Muita gente coloca isso também como um ponto ruim para mim, às vezes, porque eu tomo muito gol em transição defensiva, porque a gente está sempre lá na frente, com os lateral lá na Lá no ponta, entendeu? fundo, lá. Isso, então sempre esticado lá no fundo. Eu não sou muito dessa de, se subir um lateral, o outro vem aqui e fecha. Eu digo, se subir um lateral e nós estiver bem, estiver confiante, estiver com a bola, vamos subir os dois, porque não? Daqui a pouco é um passe para trás, uma diagonal lá no outro lateral que está subindo, né? Mas para isso tu tem que ter muita qualidade na bola. Então, o que eu posso dizer é isso, que eu treino muito para isso, Jorge. O meu treino é muito baseado nisso, né? Eu treino, por exemplo, posse de bola e mini jogos todos os dias. Todos. Não há nem um dia que eu não treine pelo menos 20 minutos de um mini jogo onde vai ter passe, onde vai ter a bola, onde vai ter um 4 contra 6, contra 2, contra que seja, vários, né? Tem 1000 exercícios para isso. Então, é o que eu acredito, mas ainda tenho muita coisa para aprender. Eu tento melhorar a minha parte defensiva nos últimos anos, ando tentando estudar bastante essa parte. Mas sim, eu sou com certeza um treinador que gosta de jogar para frente, que gosta do futebol ofensivo. E bom, até brinco, quando ele falou, mano, eu falei, pô, mas é mais um treinador gaúcho, mais um, né? Eu não conhecia, eu sou um curioso da bola, acho que acompanho bastante coisa. E até tinha brincado com o Patrick, com todo mundo eu brinco, eu falo que na Ásia, os asiáticos nascem, o médico tem que segurar porque já nascem correndo, né? Tipo, os caras gostam de correr. Eu mesmo, já está no DNA, né? Se tiver uma chance, a gente sai correndo. Ele falou, não, mas o mano sabe aproveitar. Essa característica que o pessoal viu quando te chamou para a seleção, pelo fato de já ter um histórico muito bom de clube, ver que você sabe trabalhar com um pessoal diferente, né? Acho que essa mescla de culturas que você sabe trazer, é isso que eles viram muito. O que eu digo, Jorge, que claro, tem alguns pontos positivos, né? Depois também saiu bastante coisa na mídia. Eu não era, digamos, o número 1 favorito a esse cargo. Eles queriam muito um treinador local. Então tem ainda um pouco da mídia contra essa, essa ideia, mas isso é normal, né? A gente sabe disso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que se enfocar agora em como ganhar essa Suzuki Cup, como ter os jogadores ao meu lado, mas as coisas que contaram para mim, com certeza, é a parte de eu estar muito tempo na Liga, ter treinado os últimos 8 anos na Liga, conhecer todos os jogadores que jogam nela, são só 4 no momento, que potenciais, digamos, que estariam fora do país, mas tiveram antes no país, também conheço eles, né? Treinei a todos eles, eu acho, inclusive, não só o Tiraton, não, também, porque eu, como auxiliar também peguei ele, né, quando eu cheguei na Tailândia como auxiliar, então tinha um pouco disso também, de já conhecer a estrutura da seleção, porque eu cheguei na Tailândia como auxiliar do treinador alemão, do Vini Schaefer, na seleção principal. Então, isso mais o conjunto de que as pessoas falam muito que eu me adaptei bem ao país, que eu entendo, respeito a cultura, aquela coisa, e isso sempre foi uma característica minha, né, Jorge? Eu morei em 9 países diferentes até agora na minha vida, então eu sou um cara assim aberto para isso e tento sempre me adaptar ao país onde eu estou trabalhando, né? Não somente respeitar as culturas, mas sim tentar entender a cultura, e tive sempre uma boa relação com os jogadores. Eu acho que tudo isso contou na hora dessa decisão, mas claro, principalmente porque a seleção escolheu uma manager que era uma presidente de um clube que já me conhecia muito bem. Eu acho que ela que foi que no final deu a cartada decisiva. Não, bem interessante. E bom, você chega a jogar no Rio Grande. Na época do Rio Grande, quando você estava no Brasil, você já pensava em ser treinador lá no futuro, assim?
Ah, difícil de saber isso, né? O que eu digo, quando eu comecei a jogar, eu nunca fui um grande jogador, né? Mas eu vivi disso, digamos. Sempre falo, eu era um operário da bola, né? Fui rodando, aquela coisa, tentando jogar. Eu joguei na Alemanha, eu joguei no Chipre, eu fui com Pô, mas você 18 jogou no anos. Apoel, né? Você jogou. Pô, Então, os últimos 3 anos, dá para dizer que, né, foram muito bons, que eram Olympiacos, Apoel e Olympiacos de novo. Aí sim, num nível alto de Europa. Mas antes disso, como eu falei, segunda divisão, terceira divisão da Alemanha, que são fortes, mas, claro, ainda são modestas, né, como eu digo. Então, ali eu acho, naquele período, digamos, já de jogador, já existia uma tendência, Jorge. Eu hoje, como treinador, digo isso. Tu hoje, quando tu trabalha 1 ano, 2 anos num clube, tu vê quem dos jogadores tem o perfil e que provavelmente virará treinador, né? Porque tem algumas qualidades que a gente diz, ou coisas que tu vê no jogador, o cara que é interessado pelo jogo, ou o cara que te pergunta mais. A parte da liderança, né? Eu fui capitão num time na Alemanha, eu fui capitão no Chipre. Então, tu vê algumas características no jogador que podem ajudá-lo a ser treinador. E eu via já isso em mim. Tanto que eu era jogador e já tinha feito a minha primeira licença na Alemanha, né? Então, ou seja, eu sabia que eu ia tentar. Agora, se ia dar certo, aí é outra coisa, né? agora, isso que eu ia te perguntar, em que momento que você vê? Então foi na Alemanha mesmo que você viu e, poxa, virou uma tremenda escola, né? Você união de escola alemã, escola Guardiola viraram duas referências, né? Sim, Saber mesclá-las é. eu Acho que é tento, muito né, eu bom. já muito, principalmente dessa parte alemão-Brasil, que eu tenho a dupla nacionalidade, como eu digo, são dois países enormes, né, no futebol. Então, 7 anos de Alemanha me ajudaram muito. Minhas 3 licenças, A, B e C, foram na Alemanha, né, com treinadores alemães, com colegas de classe alemães, mas mais também essa parte do Brasil, um pouco mais descontraída, a parte mais do brilho, do individual. Então, eu sempre achei que isso podia me ajudar na minha carreira, né? E acho, claro, que me ajuda muito. Eu tenho muitas coisas que eu aprendi na Alemanha que eu carrego comigo na minha carreira de treinador, né? É porque eu vejo aqui que você pendura a chuteira no Chipre, mas segue como treinadora. Você segue como você foi auxiliar do teu treinador, não tem nada a ver. Como é que você vira? Como é que você vira essa Nós, chave? Que nós momento que foi esse? Que eu sempre tenho curiosidade. Assim, tipo, isso, nós tínhamos o mesmo empresário, Jorge, aí que deu assim ao lado. Eu tinha ainda 1 ano e meio de contrato no Olympiacos do Chipre e o treinador, esse alemão, assumiu o Al Ain nos Emirados Árabes, onde estava o Tite. O Tite tinha se retirado do cargo depois de 6 meses e o Tite tinha levado bastante gente, como auxiliar, treinador de goleiro, preparador físico. Ele tinha levado uma galera para os Emirados. E o alemão chegou sozinho e precisou de um auxiliar. Então, tipo, eu joguei num domingo, para tu ter uma ideia, na segunda o empresário me liga, mano, vamos para os Emirados como auxiliar. Eu falei, como assim, meu? Tá louco? na verdade, tem muita coisa que você planeja. Você meio que se preparou, mas ela surgiu do nada, assim. Então, Ah, né? de paraquedas, como eu digo, de paraquedas. Eu joguei num domingo, na segunda ele me ligou para me convencer, dizendo, ó, mano, tu já não tá mais jogando nada, aquela coisa. Eu, pô, como assim? Pô, tu mantém um empresário, cara. Como você fala um Isso negócio mesmo. desse? Eu, porra, eu falei, cara, tu teve aqui 1 mês atrás, tu olhou o jogo meu, falou que eu fui bem, e ele, nada, tu já te achei horroroso, mas não podia te falar, sabe? Aí, com isso, ele me convenceu, né? Eu digo, realmente, eu já estava mais devagar. Eu digo, quer saber? Essa porta daqui um pouco não abre, né? O cara era muito grande mesmo no mundo do futebol, tinha ido para a Copa do Mundo com Camarões, o Vini Schaefer, esse eu digo, ó, né? Eu era casado com uma alemã, né? Conversei com a minha mulher nessa época e disse, ó, o que tu acha? Ela, tô por ti, para nós tá tranquilo. Então acabamos, como eu falei, joguei domingo, recebi a ligação na segunda, pensei até terça, rescindi o contrato na quarta, embarquei quarta de noite, quinta tarde, eu tava com a camiseta com MP, mano, Peu, que colocando os cones no campo. Caramba, porque eu já vi muita história relativamente comum aqui no canal ver a história do cara que ele já era do time e assumiu interinamente, já tinha uma proposta para Isso, assumir os dois, então não, né? Do Chipre para o mundo árabe não isso. é do lado, né? E aí eu fiquei com ele 5 anos quase, claro, nesses 5 anos, 1 ano eu ainda fui com outro alemão para a África do Sul, mas daí eu rodei com ele Emirados, Azerbaijão, daí África do Sul, e aí cheguei na Tailândia. E aí, quando 1 ano e 3 meses, a gente perdeu também algumas qualificatórias da Copa da Ásia, fomos demitidos, e aí eu recebo a proposta de um clube da primeira divisão, e aí que começa tudo. Então, a minha carreira foi toda na Tailândia. Então, né, eu treinei daí 3 clubes diferentes em 8 anos.
Então, diferentemente de boa parte dos brasileiros, você não foi por causa dos brasileiros, você foi por causa do Schaefer, então. Exatamente. Certeza absoluta. Caramba. Por que deu tão certo tua passagem lá? Digo, não é nem passagem, porque foi quando você virou treinador, é onde você tem tua marca gigantesca até hoje. Né? É difícil dizer, né? Como eu digo, cada um, eu trabalho, eu te digo, trabalho pra caramba para fazer o time jogar. Como eu digo, eu sou bastante detalhista, eu acredito muito nas análises, nos vídeos, nos números, sou um cara que gosta de números também, então eu acho que é trabalho, ainda nem dá para dizer, claro, essa oportunidade agora de seleção ela é enorme, né, Jorge? Mas ainda tem uma Quantos anos você estrada, tem? Você é super novo como treinador, né? eu Tipo, tenho você... 45, eu É, tenho exato. à frente, eu espero muito conseguir ganhar agora essa Copa, que daí isso seria, claro, uma alavanca excelente para o futuro, né? Então, vamos ver, tem muita coisa ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para aprender. Eu mesmo estando num clube bom na Tailândia, claro, no início ele não era tão bom, mas eu ajudei a construir o clube com um presidente fantástico que eu tive. Mas a verdade é que eu no final não ganhei nada ainda, né, Jorge? Não ganhei nenhum título na Tailândia, treinando um clube grande. Então, tem coisas ainda que podem ser melhores, como eu digo, e para isso é seguir trabalhando, seguir acreditando. Como eu disse, eu sou doente por esse jogo, eu realmente gosto do jogo, gosto de entender o jogo. Eu sou aquele cara que senta na frente da TV, que não perde um jogo por dia, praticamente, eu olho. Né? Leio tudo, leio em alemão, leio em espanhol, leio em inglês, para ver o que está acontecendo no mundo. Né? Sigo várias pessoas que eu acho que fazem análises boas, gosto de escutar conferência de imprensa, sou doente por isso. Escuto todas as conferências de imprensa que tu pode imaginar para tentar entender o que o treinador pensou, por que aconteceu isso. E então claro, eu gosto, simplesmente gosto do que eu faço, amo o que eu faço, tô feliz pra caramba. Não vejo a hora de chegar na Tailândia e encarar esse desafio aí. Eu vi quando você até saiu uma tua anual, eu falei, vixe, mano, será que eu vou conseguir falar com o Mano? Porque eu já tinha falado, por exemplo, com gente do Sheriff Tiraspol, né, que já tinha passado e eu já acompanho há muito tempo. E daí os caras foram classificaram e ainda ganharam do Real Madrid. Eu falei, puta, agora como é que eu vou conseguir falar com os caras, né? O canal é novo, tudo, mas, pô, agradeço demais você ter topado. Aí, duas curiosidades, na verdade, porque hoje em dia tem muito treinador que surge, por exemplo, vamos pegar um Crespo. O cara pode ter se capacitado, tudo. Não sei se é mais desconfiança ou se é falta de experiência. Quanto que pesa para um cara que está mais no começo, que não é mais o teu caso, mas você tendo vivido no começo e vivendo agora, o que muda muito, assim, pelo menos do teu lado, a tua experiência? O começo, como eu digo, ele também, né? Ele tá o começo, eu acho que é onde tu começa a descobrir mais ou menos Claro, o Crespo foi um grande jogador, né, Jorge? Que ajuda, como eu sempre digo, sempre tem aquela coisa do ex-jogador, ele tem mais facilidade para começar, porque ele viveu muito o vestiário, né? E ele fez um trabalho ótimo primeiro na Argentina e chegou tipo grandão mesmo no São Paulo, né? Também chegou com essa. Ele logo que começou, ele ganhou esse carimbo, como eu digo, de um cara, ó, esse cara é fera. Né? Então isso é difícil de acontecer, né? Então o começo é onde tu tá descobrindo tudo, onde tu começa a pegar os primeiros problemas, né? De gerir um grupo, de mandar realmente de verdade, né? De ser o responsável, de ter que lidar com a responsabilidade da derrota e da vitória, né? A vitória é sempre bem menos festejada do que a derrota, né? Então tu acaba sempre aprendendo muito no início. Eu acho que com o tempo tu vai ficando mais tarimbado. Coisas que tu já passou, tu não passa de novo, né? Mas o que para mim pesava, que eu dizia, ó, eu quero ser desde o início lembrado ou conhecido como, ó, esse é o jeito do cara jogar, é assim que ele joga, é assim que ele Tá. trabalha. Você já tinha, claro, Né? pelo menos o norte do que do Isso, que era teu estilo. Isso já ajuda isso. muito. Né? Entendeu? Quando eu jogava, como eu digo, as minhas dúvidas eram essas, minhas perguntas para o treinador, mas eu queria sempre dizer, ó, eu preciso, quando eu começar a treinar, eu quero ver o meu time fazendo isso. Então, só que aí tu tem que transformar isso no trabalho diário, né, João? Então não é tão fácil, às vezes tu não sabe se isso vai funcionar, né? Como eu digo, eu era fã do Ramires no Inter, por exemplo, batia de frente com meus amigos colorados que eu tenho, e ele tentava fazer aquela ideia dele funcionar e ela não estava funcionando. E aí, como é que faz? Sim, Entendeu? quando eu vi ele, quando eu vi a experiência dele anterior num time que não é tão grande, e eu ficava fascinado como ele conseguia mudar o time de um jogo para o outro, com outra escalação totalmente, e
Até enganava o adversário que fosse analisar o jogo dele. Eu falava, caramba, que Exatamente. genial. Eu olhava Exato. os jogos e falei, genial, genial. Exatamente. Igual, João, quando eles lançaram, eu fui atrás de todos os jogos dele para ver e coisa e tal. Eu digo, caramba, chegou o cara. E aí tu vê, não funcionava. E aí tu quer bater naquela ideia e ela não funciona. Vai fazer o quê? Entendeu? Mas é que as ideias eram muito diferentes, né? Do que o Inter já tinha, de muito tempo. Por isso que eu digo, mas isso Agora, como é que é na é uma Tailândia? dificuldade grande, né? Qual que é o desafio que você vai chegar e pegar lá? Eu vou assumir minha ignorância. É uma estrutura de jogo meio Inter? Ou já algo mais próximo do que você propõe? Não, é que depende do que foi feito antes, né? Eu acompanhei, claro, muito a Tailândia Uhum. todos os últimos anos. Então, uma coisa que vai ser clara é que entra uma característica bem diferente da que saiu, entendeu? O japonês era um cara muito tático também, tudo, mas era um cara mais defensivo, entendeu? Era um cara mais seguro, como eu digo ali, né? Eu vi jogos ao vivo lá, né? Até vi um jogo muito bom dele contra os Bom, Emirados. o descontrole não é a cara do japonês, né? Até reputacional Isso, não pode ter, né? Ele pode até gostar, mas ele não pode, isso. não posso, não. Exatamente. Então, isso já vai ser uma característica diferente que eu penso que pode ajudar por causa da característica dos jogadores. Eu acho que a Tailândia tem jogadores, principalmente, claro, nessa Copa, onde tu é um dos melhores, de jogar para frente, entendeu? Então, eu acho que pode casar, sim, porque tem tudo, porque tu é mais dominante, tu vai enfrentar adversários mais fracos. Claro, daqui um pouco depois, se tudo der certo, e a gente entrar numa qualificatória de Copa da Ásia, de Mundial, aí, claro, daqui um pouco tu enfrentar um Japão, uma Coreia, eu vou ter que aí tentar achar uma solução diferente. Daqui a pouco eu não vou conseguir ir para cima dos caras, né? Mas isso eu nem quero pensar agora. Agora eu Uma tenho coisa um de cada torneio, vez, né? isso, eu tenho um torneio que está aí em dezembro, que começa dia 5, onde eu vou para cima deles e nós vamos tentar ser totalmente dominante no jogo, né? Pô, bem legal, bem legal. Vai explorar o melhor da naturalidade dos caras, né? Que acho que, Isso aí, essa é a ideia. pô, vai ser bem legal acompanhar teu trabalho como treinador de seleção. E, pô, só posso desejar boa sorte para você conseguir ir logo para lá, né? Então tá, Porque umas momentos são difíceis, né? mais essa papelada aí que não termina nunca. Não, mas vou estar acompanhando, assim como já acompanho um monte de gente, já acompanhava de time, agora de seleção também. Pô, fico feliz demais de ter tido essa oportunidade de um primeiro papo contigo, hein, mano. Tá bom, obrigado. Já tomara que a gente possa ter mais um comemorando, né? Pô, ó. Eu falo aqui, esse canal aqui dá sorte, hein? Esse Então canal, tá. toda hora eu tô postando, se você prestar atenção nos stories, toda hora postando. Entrevistei fulano, meteu 4, meteu 2, foi lá, Boa. goleiro menos vazado. Ó, Isso vamos lá, aí. hein? Vamos lá. Vamos lá. Tá Maravilha, bom. mano. Muito obrigado e, pô, até a Obrigado, próxima, Jorge. Eu então. agradeço, tá? Tudo de bom aí no teu programa e segue aí espalhando informações, né? É sempre bom ver essa galera que tá aí pelo mundo lutando para botar o nome do Brasil um pouquinho na história do futebol, né? Sim, e dando visibilidade à história de cada um, né? Se eu tivesse canal mais tempo, eu estaria te entrevistando lá no Chip, estaria te entrevistando na Alemanha, Isso aí. estaria te entrevistando na África do Sul e que seja agora na Tailândia. Tá bom. Beleza. Maravilha, Valeu. um grande abraço, boa noite, hein, mano. Valeu, abraço. Tchau, tchau.